Vamos lá. E ele tenta florar aquilo. Nós entendemos que o pecado, ele não é voluntário. Porque se o pecado ele fosse voluntário, nós não precisaríamos do Senhor Jesus. Porém, nós nos prendemos muito querendo evitar o pecado. Nós nos prendemos muito querendo evitar o pecado. Quando você lê em Marcos 7, 21, vai dizer que do interior do homem procede todos aqueles males. Sim ou não? Todos aqueles males. Então quer dizer, quando o Senhor Jesus ele vem e ele morre por nós, ele tira os nossos pecados. Vamos entender uma coisa. Existe o pecado da lei, que está trazendo aqueles 10 mandamentos, com mais 602 estatutos, do total dá 612, certo? E existe o pecado da graça. Qual que é o pecado da graça? Jesus falou assim: eis que vos dou outro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o pecado da graça é quando eu não amo a Deus de todo o meu coração, do meu pensamento, da minha alma, e quando eu não amo o meu irmão. Esse é o pecado da graça. Ok? Antigamente, qual que era a tratativa da lei? Pegava-se, fazia-se expiação, pegava-se um animal uma vez por ano, algumas outras vezes podia levar quando tinha dinheiro para fazer sacrifício. Levava-se um bode até o sacerdote. Levando esse animal até o sacerdote pegava o ser humano e o animal, e o homem colocava a mão na cabeça do animal, representando o quê? Que o pecado do homem estava o quê? Passando para o animal. Imolava, fazia todo o sacrifício do animal, pegava o sangue do animal, que foi o holocausto, e fazia o quê? Espargia, jogava o sangue. Simbolizava o quê? Que aqui era o pecado do homem, certo? Quando fazia o sacrifício, o sangue do animal fazia isso aqui, ó. Fazia o que com o pecado? Cobrir. Sim ou não? Mas se eu tirar aqui, tá ainda. Então chega um momento que Deus fala para Samuel: chega de fazer sacrifícios, porque vocês fazem muitos sacrifícios e não se arrependem. Então o sangue cobre pecado. Quando o Senhor Jesus vem, por que ele se batizou? Porque quando João põe as mãos sobre Jesus, está fazendo o ritual. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que nascido de mulher não tem nenhum maior que João. Nem Abraão, pai da fé, é maior que João. Foi o sacerdote que fez o ritual. Na terra, mas assim, mas no reino dos céus, até o menor é maior que ele. Porque quando Jesus chega para João, João fala para Jesus: não precisa fazer isso. Jesus assim: deixa cumprir a justiça de Deus. João ali estava representando a humanidade inteira, porque não naquele momento o pecado da humanidade inteira vai estar sobre Jesus no Calvário, na cruz, no Gólgota. Ali não, ali é um símbolo que João estava passando todo o pecado da humanidade para Jesus. É por isso que quando eu me batizo, e de certa forma a gente poderia dizer que era um período ali pré-holocausto, que ele se representando todos, fazia porque aquele quando ritual antes de fazer o exatamente, porque quando eu me batizo, eu estou dizendo assim, ó, meus pecados já foi passado para Jesus lá no batismo. E a crucificação de Jesus não começou na hora que ele foi preso, começou na hora que ele lavou os pés dos discípulos, porque lavava-se as patas dos animais. Enfim, isso é outro assunto, certo? Quando Jesus morre, ele diz: Pai, está consumado. Jesus faz o que com nossos pecados? Ele cobre? Não. O que ele faz? Ele tira. Se ele tirou, tem um pecado? Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quer dizer, se ele tirou o pecado, por que eu peco ainda? Não. Agora eu vou ensinar para vocês. Qual é o texto que eles vão usar? Vamos lá, 1 João. Aí eles vão dizer assim: peraí, pastor, mas o senhor está dizendo que a gente não tem pecado?
Eu estou dizendo exatamente isso. Mas eles vão usar esse texto aqui, ó, em 1 de João, eles vão usar esse texto aqui, ó, o 8. Se dissermos que não temos pecados e andarmos em trevas, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então fala assim, pastor, você está falando que eu sou pecador. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Por um ato de pecado, por um homem, entrou a morte, e a morte gerou pecado. Mas por um ato de justiça, fez todo mundo o quê? Muitos justificados. Então, eu sou pecador em carne, mas eu sou justificado. Eu não peco. Não entendi, pastor. É a mesma coisa você fazer um curso de direito. Você acabou o curso de direito. Você é advogado? Você é o quê? Bacharel em direito. Para você ser advogado, você tem que fazer a prova da OAB. Tem que ter o registro. É a mesma coisa. Nós somos, como natureza, pecadores, porém nós não temos pecado, porque Jesus tirou. Se eu disser assim, eu sou pecador e tenho pecado, por que Jesus tirou meu pecado então? Onde fica essa história? Aí vamos usar esse texto. Mas quando nós usamos um texto sem contexto, vira um pretexto. Então vamos ler o contexto? Aquele que era desde o princípio, a quem ouvimos e a quem vimos com os nossos próprios olhos, e temos contemplado, e com as nossas próprias mãos temos apalpado, aquele que é o verbo da vida. Porque a vida se manifestou, e a nós a vimos, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso também é o que damos a conhecer, para que vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo seja completo. Ele está explicando aqui sobre o Evangelho, que estava escondido em Deus, tá? Agora entra, vamos lá. Este é o Evangelho que ouvimos dele, e vos declaramos que Deus é luz, e não há trevas nenhuma. Ele está falando assim, Deus é luz, e não há trevas nenhuma em Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então quer dizer, eu sou servo de Deus, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pregador, eu sou santo, eu oro, eu busco, eu sou cristão, eu sou evangelho, eu sou discípulo, e eu não praticar o que? Amará o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o pensamento, e não amar o meu próximo. Eu estou dizendo o quê? Que eu estou na luz, mas é mentira. Ok até aqui? Vamos lá, agora o 7, para nós chegarmos no 8. Mas, se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos santifica de todo o, então quando eu tenho comunhão e ando na luz, Jesus santifica-me e purifica-me de todo pecado. Aí entra o 8. Se dissermos que não temos pecados, o que quer dizer? Se dissermos que nós não andamos nas trevas. Então, de certa forma, lendo esse texto, a gente absorve o quê? Eu estava em trevas, mas eu reconheço que tem algo. Não, calma. Ele está dizendo assim, ó, eu sou luz, porque eu aceitei a Jesus e eu continuo com Ele. Aí olha o 7, ele é muito explicativo, olha isso. Mas se andarmos na luz, o que é andar na luz? Servir a Deus. Assim como Ele está na luz, temos comunhão um com o outro. Então quer dizer assim, ó, como que eu sei que eu estou na luz? Comunhão com o irmão. E se eu não tenho comunhão com você e disser que eu estou na luz? Eu estou mentindo para mim? Pastor, eu acho que o 2, 9 e 10 já bate bem. Sim, nós vamos chegar lá. Olha lá. Aí o 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em...
Mas ele está dizendo aqui que você é pecador de natureza? Por que ele está dizendo aqui se disseram que nós não temos pecado? Porque ele está falando o quê? De luz e comunhão. Se você fala que está na luz e não tem comunhão, você está enganando a você mesmo. Porque qual que é o pecado da graça? Não amar o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, todo o pensamento, e não amar o teu próximo a ti mesmo. Qual que você quer ler? O 2,9. Vamos lá no 2,9. 2,9 diz: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, Está em? até agora está em trevas. Mas está falando do quê? Está falando de pecado ou está falando do quê? De erro com o outro. Porque se Jesus falasse assim, ó, que nós estamos em pecado, se o texto está dizendo dizer assim, ó, se você diz que não tem pecado, você está mentindo. Então quer dizer, e por que Jesus tirou o pecado? Como que Jesus tirou o pecado e eu tenho pecado? Faz sentido? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele tirou o pecado e eu tenho pecado? Olha lá, eu vou ler para vocês. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, ainda está em trevas. Aquele que, porém, que ama seu irmão, permanece na luz, e não há tropeço nele. Então quer dizer, você pode ser o camarada mais santo, se você não ama a Deus Dá uma rixa aí. e tem uma rixa com o teu irmão, você está se enganando. Então, para nós encerrarmos essa coisa do pecado, Jesus tirou o nosso pecado. Porém, há dentro de nós, eu não peco, eu não erro, eu só peco, eu só erro, perdão, eu erro, nós cometemos erros, mas o pecado tem nome, que Jesus condena: ficarão de fora quem fizer isso, isso, isso. Ele sempre diz: quem pratica isso, ficará de fora. O erro é uma palavra maldita, é uma atitude errada. A palavra diz: irai-vos, mas não deixar a ira se pôr, deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, qual que é a ideia? O pecado em mim está morto, sim ou não? Mas o diabo, ele quer fazer o quê? Aflorar isso. Então eu fico me preocupando: nossa, eu não posso errar, nossa, eu não posso pecar. O meu foco não é esse. Tiago 1:6: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que lutar contra, não é o pecado, porque Jesus já tirou o pecado. Eu tenho que lutar contra o diabo para ele não fazer aflorar em mim, despertar em mim, trazer em mim, porque está na carne. Por que o nosso corpo vai ser glorificado? Porque essa carne é podre. Então eu tenho que resistir ao diabo, porque o diabo, ele é agente do quê? Da concupiscência, do desejo que foi tirado, que está mortificado dentro de nós. Nós temos uma boa consciência e o coração limpo, só que essa carne, ela é podre. Aí, para resumir o que? Efésios 6:12: a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, potestade, nos lugares celestiais. Por que não é contra a carne? Porque o pecado está na carne. Então é o diabo que vai fazer o quê? Aflorar, para que o meu pecado venha entrar de volta no coração, depois que Jesus já tirou.